Seja bem-vindo ao canal Pastor Carlos Fernandes. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Que bom podemos estar reunidos mais uma vez para louvar, exaltar o nome do nosso Deus. E agora vamos ler a palavra do Senhor, né? Vamos ler do Salmo 119, dos versos 49 até o verso 72. Vamos ler a palavra do nosso Deus nesta noite. O que sustenta a sua vida? Eu espero que as promessas de Deus estejam te sustentando, amém? Salmo 119, do verso 49 em diante, a palavra do Senhor diz assim: Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras de todo o coração, imploro a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me demoro, a praticar os teus mandamentos. Laços de perversos me cercam, mas não me esqueço da tua lei. No meio da noite eu me levanto para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Tem sido bom para o teu povo, Senhor, segundo a tua palavra. Ensina-me bom juízo e conhecimento, pois creio nos teus mandamentos. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os teus decretos. Os soberbos têm forjado mentiras contra mim, mas eu guardo de todo o coração os teus preceitos. O coração deles se tornou insensível, como se fosse de sebo, mas eu me alegro na tua lei. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Oremos. Obrigado, Senhor, por este dia, por esta palavra que acabamos de ler. Nos ajuda, Deus, a afirmar nossas vidas em Tua palavra, em Tuas promessas. Venha fortalecer, ó Deus, cada coração segundo a Tua necessidade que cada um tem, ó Pai. Pai, eu oro e rogo, Senhor, que os nossos corações se encham da Tua vontade, do Teu querer, do teu amor, da tua graça, do teu favor, dos teus preceitos. Tira de nós, ó Deus, todas aquelas coisas que não engrandecem o teu nome, não te exaltam, Senhor. Tende misericórdia de nós, porque somos falhos, mas nós te buscamos nesta hora, ó Pai, a tua presença, para que tu fales conosco, para que tu transforme o nosso viver e encha-nos, ó Deus, da tua santa presença. No precioso nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Nós então agora, lembrando que o Salmo 119 é um acróstico composto dos
22 letras do alfabeto hebraico, que são divididos de 8 porções, cada um desses acrósticos. Hoje nós lemos Zain, Het e Tet, que são as três letras do alfabeto hebraico. Nessas estrofes, nós vemos que o salmista está passando por algumas dificuldades, algumas aflições. E a aflição é algo que cada um de nós enfrenta na vida, né? São problemas, são circunstâncias, são dificuldades. Bom seria não termos que passar por elas. Bom seríamos chegar aqui e eu falar para os irmãos, pronto, agora nenhum problema vai acontecer na sua casa. Mas eu não creio assim, eu entendo muito bem como Jesus nos ensinou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nos Salmos, na palavra de Deus, nós vemos isso. A palavra de Deus é um livro incomum, porque ela mostra para nós tanto a vitória quanto o fracasso. E aqui nos mostra a necessidade que cada um de nós temos na nossa vida, na nossa correria, no nosso dia a dia. Já expliquei para os irmãos que esse Salmo 119 é um salmo do período pós-exílio, o período então que o pessoal está voltando para Jerusalém, num processo de reconstrução, e eles estão então descrevendo este momento que eles estão atravessando. E nada melhor do que enfrentar as circunstâncias da vida, como ele nos recomenda aqui no verso 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual me tens feito esperar. Então, queridos irmãos, nunca se esqueça do que Deus falou. Nunca se esqueça do que Deus prometeu. O inimigo de nossas vidas, e eu percebo que nesses últimos 5 anos da história da humanidade, nós podemos perceber que o inimigo mais está trabalhando em nossas vidas é o esquecimento. Não sei se você tem percebido isso, mas nesses últimos 5 anos, a humanidade está sofrendo um processo de desmemorização. E esse processo se acentua diante de tantas informações negativas, diante de tantas circunstâncias que nós somos assolados todos os dias, e agora somos bombardeados, e literalmente nós somos bombardeados pelos bombardeiros que têm acontecido ao redor do mundo, diante de tantas guerras e diante de tantas questões. Parece que nós temos um mecanismo de defesa, que é algo que a gente desliga e a gente se esquece. Mas o problema é que esse esquecimento tem afetado muitos crentes que não guardam a palavra de Deus, que não guardam as promessas de Deus em seus corações. Guardam tantas e tantas coisas, mas deixam de guardar a palavra de Deus, as promessas de Deus. O verso 50, ele diz assim: o que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. Amém, igreja? A palavra de Deus, ela vem produzir vida. Não é o que Cristo disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a palavra de Deus vem produzir vida. Ela vai gerar vida, mas vai gerar vida se nós aguardarmos, se nós buscarmos aprender, nos aprofundar e nos desafiar a querermos ser maduros espiritualmente. O que é ser maduro espiritualmente? Olha o que ele mostra aqui no verso 51. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. O que é isso? Isso é maturidade. Amém? Isso é maturidade. A maturidade espiritual, ela se dá num cristão quando ele não é afetado pelo seu próprio dia a dia, pelas circunstâncias.
Amém? Porque o meu consolo está na promessa de Deus, e Deus não é homem para mentir. Amém? Deus não é homem para mentir. Ele é poderoso. A palavra dele é poderosa, é verdadeira. E é isso que eu e você precisamos entender aqui nesta noite. Nós precisamos subir na escada da maturidade espiritual. E subir na escada da maturidade espiritual, verso 49. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, no qual me tens feito esperar. Olha, essa expressão que ele está dizendo que ele tem uma maturidade para entender que não chegou o tempo de se cumprir a promessa de Deus. E se não chegou o tempo, o que você faz? Você segue confiando na palavra, na promessa de Deus. Verso 53. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Então você é maduro espiritual e você persevera. O inconstante, o imaturo espiritual abandona. O inconstante, o imaturo espiritual, ele desiste. Mas nós não somos desses que retrocedem, amém, igreja? Nós somos daqueles que marcham e marcham para o nosso alvo, da nossa expectativa, da nossa salvação, que é Cristo Jesus. Mas observe o verso 55, olha a recomendação do salmista. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Querido irmão, começa a praticar, mas verdadeiramente começa a praticar a memorização de versículos. Começa a praticar a memorização de versículos. Você vai deitar agora, quando chegar na sua casa, para dormir, não vai? Então tenta guardar um versículo. Tenta se lembrar de um versículo. Tenta praticar isso todos os dias. Não vamos cair nesse engodo, desse cansaço, desse burnout, dessas desolações que o mundo está enfrentando. Vamos nos encher da palavra de Deus, vamos confiar na palavra de Deus e vamos viver pela palavra de Deus, o que vai produzir consolo, aumentar a sua fé, aumentar a sua qualidade de vida. É a palavra de Deus, amém, irmãos? É a palavra de Deus. Alguns anos atrás, uns cientistas fizeram um estudo de caso com 10 adolescentes. Com 5 adolescentes, eles colocavam esses adolescentes numa sala. Com 5 adolescentes, eles recebiam um estímulo. Ah, você é linda. Ah, você é inteligente, você é forte e tal. E no outro estímulo, chegava do outro lado e falava assim, ah, você é burra, você não vai ser nada na sua vida. Foi a um estudo por cerca de 1 ano. O que você acha que aconteceu com as 5 que ouviram só coisas ruins? Algumas tentaram suicídio, entraram em depressão, algumas foram para a UTI. As que receberam o estímulo positivo, elas aumentaram as notas, melhoraram o relacionamento familiar e social. Então é nítido, querido irmão, você é daquilo que você se alimenta. Tanto o seu alimento, do que você ingere, mas o seu alimento espiritual na sua mente. Por que a população está adoecendo cada vez mais? Por causa das redes sociais, por causa da televisão. Queridos, observa, até a década de 70, a média de filhos nas famílias brasileiras era acima de 5. Da década de 80 para baixo de 5.
Da década de 90, 2. Do ano 2000 para cá, 1. O que aconteceu na década de 70? Aparelho de televisão. Década de 90, computador. Agora, rede social. Número de jovens adultos que não querem casar aumentou. Rede social. Rede social. Eu namorei por carta. Sabe o que é namorar por carta? Era você escrever uma cartinha, você colocava um perfume, colocava aquela carta, ia lá no correio e mandava a carta. Então levava uns 5 dias para a pessoa chegar e receber aquela carta. Aí ela lia e respondia a carta. Então, daquela carta que eu escrevi até receber, dava quase 10 dias. Hoje, eu fico vendo a impaciência das minhas filhas comigo. Quando mando um WhatsApp, eu não respondo. Eu falo, meu Deus do céu, que geração impaciente. E por que eu estou dizendo isso, queridos irmãos? Eu estou dizendo isso porque o texto está dizendo para nós que nós precisamos lembrar da promessa de Deus, amém? Nós precisamos lembrar da promessa de Deus, nós precisamos buscar a palavra de Deus, nós precisamos nos sustentar na palavra de Deus, porque é ela que vai nos dar força para enfrentar todas as lutas e as dificuldades desta vida, queridos irmãos. Sem a palavra o crente não se sustenta, sem leitura, sem meditação. Então hoje, quando você for deitar, lembra disso. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Fala comigo. O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Então, querido, guarda a palavra de Deus. Quando nós aprendemos isso, a confiar na palavra, a confiar em Deus, a confiar, a meditar nessa palavra, queridos irmãos, nós vamos vencendo as batalhas, as dificuldades da vida. Toma cuidado com o que está influenciando sua vida. Toma cuidado. Tem muitos crentes que estão sendo mais influenciados pelas redes sociais do que pela palavra de Deus. Vai lá, pega o seu aplicativo aí do seu celular aí e diz aí quanto tempo você fica na Bíblia e quanto tempo você fica no Instagram. Tem uns que vai mostrar que nem abriu a Bíblia essa semana. Já pensou? Tristeza, tristeza. Então, aquele que tem a Deus, ele não pode ser um mendigo espiritual. Amém? Não pode ser um mendigo espiritual. Ele não pode ficar vivendo das coisas que os outros dão para ele. Você tem a fonte. A fonte é a palavra de Deus. Amém? E é fonte pura. Ler a palavra de Deus. Penso nos meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Olha que coisa maravilhosa. Então ele está fazendo o quê? Um autoexame. Um autoexame pela palavra de Deus. Você tem esse desejo? Salmo 60, apresso-me, não me demora a praticar os teus mandamentos. Faz quanto tempo você não jejua? Faz quanto tempo que você não fica um tempo orando de madrugada?
A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. Oh, queridos irmãos, será que a gente consegue ver isso? Ver a mão de Deus em nossas vidas? A mão de Deus ao nosso derredor? Nós precisamos fazer esse autoexame. Nós precisamos pensar sempre na presença do Senhor. Quando a gente chegar nesse nível espiritual, do verso 71, aí você pode falar, eu verdadeiramente sou um crente. Olha o verso 71, você está pronto para ir? Ó, foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Oh, meu Deus. E agora, hein? A teologia da prosperidade, da confissão positiva. O crente não passa por problema, não passa por aflição. E agora? O homem que escreveu a Bíblia falou que passou por uma aflição e agora ele diz, foi bom. Olha, então eu vou ficar em quê? Eu vou ficar na palavra, irmãos, eu vou ficar na palavra. Recomendo você ficar na palavra, amém? E se passar pela aflição, Deus está contigo, amém? Eu tenho a promessa, amém? Eu confio na palavra, amém? A promessa não vai falhar, amém? Ele é fiel. Então aqui, foi bom que eu tivesse passado pela aflição. Por quê? Querido irmão, aprende uma lição aqui espiritual nesta noite para a sua vida. Tem coisas que você vai aprender na palavra de Deus. Para você aprender pela palavra de Deus, você vai precisar passar por um caminho difícil. Para você verdadeiramente aprender. E sabe quem diz isso? Jesus. Jesus disse isso. Ele fala isso para os discípulos. É necessário que eu vá a Jerusalém e passe pela cruz. E tem um monte de pregador, um monte de igreja querendo infantilizar as pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? Então, o caminho é estreito, a porta é estreita. Foi o que a gente estudou domingo de manhã aqui, em Mateus 9. A porta é estreita. Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. Então, tem coisas na palavra de Deus que eu só vou entender depois que eu passar por algumas lutas e aflições. Não é que eu estou desejando que você passe por lutas e aflições, eu estou querendo te mostrar que a palavra de Deus diz o seguinte para mim e para você, esteja preparado. Fala para o teu irmão assim, esteja preparado. Esteja preparado. Esteja preparado. Esteja preparado com o Senhor. Esteja preparado com Deus. Então, a dor na vida, e na minha vida e na sua vida, é uma sala de aula. A aflição é uma sala de aula, onde nós temos uma lição para aprender. Confiar em Deus. Não é isso que Abacuque fala? Ainda que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, a aflição é uma sala de aula. Então, muitos só aprenderam com um mestre chamado dor. A gente tem até o ditado, né? Ou você vem para Cristo pelo amor ou pela dor. Mas a maioria vem pela dor. Que a gente não gosta, mas a gente busca. Tem dois métodos, né, de vida, né? Ou você se move pela dor, ou você se move pelo propósito. Então, eu estou te ensinando aqui hoje à noite a você se mover pelo propósito, amém?
E se você se mover pelo propósito, na hora que você entrar na sala da aflição, na sala da dor, você vai passar e você vai tirar a nota 10. Porque você tem o seu coração, a sua mente guardada na promessa de Deus, naquele que é fiel. Amém? Então, queridos, por isso que ele termina, olha que coisa linda o verso 72. Para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Lembra daquele jovem rico? Jesus falou, vai lá, vende tudo e dê aos pobres. Ele perdeu a oportunidade, né? Perdeu a oportunidade. O Jó não perdeu a oportunidade. O Jó perdeu tudo. E ao final ele teve tudo em dobro. 10 vezes mais. Não foi em dobro, 10 vezes mais. Então, diante dessa vida e das circunstâncias, nós precisamos nos encher da palavra, guardar a palavra, não sermos conduzidos neste mundo pelas coisas torpes, pelas bombas e devastações que estão nos cercando. Mas nós devemos andar neste mundo, guardando a palavra de Deus, se enchendo da palavra de Deus. Por isso eu queria deixar para vocês nessa noite 4 atitudes para se ter. A primeira delas, priorize um tempo constante com a palavra de Deus. Ela é fonte poderosa para a sua vida. Ela vale mais do que o ouro e a prata deste mundo. Então, se você acorda todos os dias e você não tem tempo para a palavra de Deus, eu vou te dizer, você está correndo atrás do ouro do tolo. Porque o ouro que é precioso está na tua mão, que é a palavra de Deus. Guarda, prioriza esse tempo, seu primeiro tempo do seu dia, na presença de Deus, com a palavra de Deus. Segunda lição desta noite, as promessas de Deus, as promessas da palavra, todos os dias, ela todos os dias é, vinde bendito do meu Pai. Essa promessa. Ser fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Outra promessa. Quais são as promessas que você se apropria da palavra de Deus? Se apropria da promessa de Deus. Terceira lição que eu quero que você entenda. Pare de ser menino e cresça. A dor é instrumento de Deus para forjar sabedoria na sua vida. A criança, quando fala que vai para o dentista, já fica chorando. Mas agora está muito diferente, né? Está muito diferente. As minhas filhas não tiveram cárie. Eu toda vez que ia no dentista, irmã Maristela, era um sofrimento. Depois de velho, eu fui no dentista uma vez, ele deu 10 ampolas aqui na minha boca e no treino anestesiava. Eu falava, acho que esses trem que você está colocando aí está vencido. Minhas filhas não sofreram disso, graças a Deus. Mas quando eu pensava que ia no dentista, eu chorava já dentro de casa, né? Agora o crente maduro não, amém? Se ele vai enfrentar uma dor, eu vou. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará e que se manifestará. Amém? Então eu não fujo da dor, não fujo dos problemas, nem das aflições. O que se levantar, o meu Redentor vive. E Ele vai comigo até o fim. E eu quero ir com Ele. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.